Olá, estamos ao vivo, para quem estiver assistindo ao vivo, né? Muito bom estar com vocês novamente. Eu sou o Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed. Todo mês eu venho aqui para a gente falar de algumas coisas, alguns assuntos complementares dentro da filosofia e da perspectiva do espiritismo, onde basicamente pautado pelos ensinamentos de Kardec. E é bom estar com vocês novamente. Vamos abrir este encontro de hoje fazendo uma breve oração, então mentalizando aí o plano superior, a Deus ou a entidade religiosa da sua preferência, né? E pensando em conectado com essa força superior. Vamos pedir que nosso momento juntos nosso momento juntos seja abençoado, seja iluminado, que os nossos pensamentos sejam desbloqueados por uma luz, uma energia positiva que nos fomenta aí o conhecimento e, por fim, que nos impulsione para o caminho do bem, do bom e das leis da natureza, com muito amor e carinho. Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Boa noite aí às pessoas que forem entrando. A professora Viviane, por exemplo, está online. Seja bem-vinda. Bem, o tema de hoje um pouco, talvez, diferente do que possa se esperar de um espaço espiritual, espiritualista, né? Estamos falando sobre o Dia dos Namorados e as almas gêmeas, né? Um assunto que toca o coração de todas as pessoas. No fundo, todo mundo quer um amor, quer uma companhia, né? Quer alguém para dividir ali o dia a dia, né? De uma forma ou de outra, dividir as questões da vida, que por si só tem bastante questão, né? E, enfim, a crença da alma gêmea é dentro do amor romântico, da filosofia romântica, né? É muito abordado, né? E muitas pessoas têm o sonho da alma gêmea. Talvez hoje eu conte aqui uma coisa que não agrade essas pessoas, inclusive, olha o spoiler. Mas o Dia dos Namorados está aí, está chegando, é semana que vem, né? Dia 12, para quem está assistindo ao vivo. Mas dia 12 de junho, e é bom entender que esse dia não tem absolutamente nada de religioso ou coisa do tipo. É uma campanha de marketing bem sucedida, né? Lá, lá dos idos do de mais ou menos década de 80, mais ou menos ali, né? E minto, 80 não, década de 40 para 50 ali, foi 1948 mais ou menos, 50, vai. Enfim, é uma campanha de marketing que deu certo, instituiu o Dia dos Namorados. E ele é no dia 12 de junho, porque no dia seguinte, né, dia 13 de junho, seria supostamente o dia. Supostamente não, né? É um dia considerado aí pelos católicos, né? O dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro ou padroeiro aí dos casamentos, né? Então você namora no dia 12, casa no dia 13 e assim segue a vida, né? Uma campanha de muito sucesso que, para além do cunho econômico e, né, mercadológico, tem também uma coisa por trás, né? Por que será que ele deu tão certo e se mantém vivo aí por, arredondando para cima, né, 75 anos de sucesso, né?
porque o amor é uma coisa que toca o nosso coração e, como eu disse, todo mundo quer ter um amor para chamar de seu, né? Todo mundo sente que precisa de uma outra pessoa para se complementar, ou se completar, na verdade, né? Deixa eu pedir uma licença aqui para dar uma coceira no olho. Então, a ideia aí de uma outra pessoa que complete a nossa alma, nossa vida, enfim, nossa existência, e que sem ela vagamos sozinhos aí pelo mundo em busca dessa outra parte, né? Já aconteceu com você de buscar essa outra parte? Ou como diz a música, né? As metades da laranja, né? Dois amantes, dois irmãos, né? Carne e unha, alma gêmea, explode o coração. Daqui a pouco eu tenho que pagar royalties para o Fábio Júnior, mas tudo bem. A ideia é só pensar que assim, é um sentimento inerente a todas as pessoas querer compartilhar ali o sentimento de amor, por mais que se entenda esse amor de N formas, né? Não importa o que seja amor, a ideia é compartilhar esse sentimento com outra pessoa, né? A ideia hoje não é fazer um desdobramento muito crítico da outra parte, por quem se desdobra esse amor, né? Mas a ideia é pensar assim, tá, se todo mundo sente isso, é porque estamos vagando em busca da nossa alma gêmea, ou a tampa da panela, né? Que toda panela tem uma tampa. E aí o espiritismo lá de 1868, lá com Kardec, que é o codificador da doutrina, né? Foi a pessoa que trouxe de forma sistematizada os conhecimentos dos espíritos através de entrevista. Em dado momento, Kardec pergunta assim, ó, Livro dos Espíritos, tá bom? A parte se chama Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos. Metades Eternas. Esse é o nome do capítulo, tá? Na versão aqui que eu tenho, é a pergunta 296. Desculpa, 297. Então vamos lá. Pergunta 297. Kardec pergunta aos espíritos: continua a existir no mundo dos espíritos afeição mútua em que dois seres se consagraram na Terra? Então vamos de novo. Continua a existir no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Então vamos dar um exemplo prático do dia a dia aqui. Você encontrou a sua outra parte, né? A pessoa que te acompanha, você tem ali por ela um sentimento de afeição e vice-versa, e é mútuo. E a pergunta do Kardec é: morremos, continua sentindo essa afeição depois da morte? Sim, a resposta é essa, né? Sem dúvida. A resposta dos espíritos é: sem dúvida. Desde que originada de verdadeira simpatia. Ou seja, o que é verdadeiro permanece. Então, cuidado. Não é aquelas junções que as pessoas falam assim: eu tinha que ficar com essa pessoa porque é meu karma. Não é disso que estamos falando. Ou, eu tinha que suportar porque era pra ser. Não, também. Não é disso que estamos falando. Então, quando tem afeição, simpatia,
carinho verdadeiro entre as partes, e é mútuo, é claro, essa conexão ela se perpetua para além do corpo terrestre, ou seja, para a vida espiritual. Agora, se porém a relação nasceu principalmente de causas de ordem física, aí desaparece com a causa. Exemplo, uma pessoa achou a outra muito bonita ali, né? Com atributos físicos interessantes e uniu pelo fogo da paixão, porque queria ali um desejo por aquele corpo, né? Maravilhoso, enfim, não importa qual seja o corpo. Bom, cessado o corpo, o interesse continua. Aí é que tem que ver, né? Mas é disso que Kardec está falando aqui e está sendo respondido pelos espíritos. E os espíritos continuam. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Aqui, gente, vou ler de novo. Olha só. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Calma. Quando ele fala entre os espíritos, a gente sempre precisa tomar cuidado com uma questão. Depois que a gente morre, a gente não vira santo. A gente continua sendo quem nós somos. Com todo o nosso pacote de características positivas, como o nosso pacote de características que precisam ser melhoradas. A gente não muda absolutamente nada porque morre, ok? Posto isso, quanto mais a gente se evolui, se desprende dessas questões aqui do plano terrestre, digamos assim, quanto mais a gente se espiritualiza no sentido da idealização, né, menos suscetível aos caprichos e interesses da matéria e do amor próprio nós ficamos. Então, só para deixar isso bem claro, não é porque morremos que a gente deixa de dar valor para as coisas que a gente dá valor hoje, ok? Vamos relembrar? Acabamos de falar aqui, ó. Se uma pessoa morre e ela era atraída pelo físico, bom, não tendo mais físico, acaba a atração, certo? Ela não virou, assim, não desenvolveu outro interesse só porque não tá mais com corpo de carne e osso, entende? Ok. E aí Kardec continua perguntando. Boa noite a todos que estão chegando aí, estão ao vivo. Fiquem conosco se puderem, são super bem-vindos. Pergunta 298. As almas que devam unir-se estão desde as suas origens predestinadas a essa união? Olha que pergunta. As almas que devam, olha o verbo, devam unir-se, estão desde as origens predestinadas. Olha só, está destinado, não tem o que mexer, está predestinado a essa união. E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual fatalmente um dia se reunirá. Quer dizer, olha a pergunta do Kardec. Primeiro, as almas devem se unir, já tem um determinismo. Segundo, são predestinadas, ou seja, tem que se unir, obrigatório, porque está destinado por uma força, um plano divino aí, irremediável, né, que não tem como escapar. E se você ainda não encontrou essa outra parte, ela está em alguma outra parte do universo, mas fatalmente um dia as duas partes vão se encontrar. Essa foi a pergunta do Kardec. E olha a resposta dos espíritos.
Não. Não, meu caro Kardec. Não. Não há união particular e fatal de duas almas. Jogou uma água aqui no fogo da paixão, né? Os espíritos responderam taxativamente. Não tem essa de alma gêmea fadada a ficar junto para sempre, não, Kardec. A união que há é a de todos os espíritos. Tem que lembrar, gente, que quando a gente tiver mais para evoluído, não vai fazer diferença. Não existe gênero, não existe característica homem, mulher, quando a gente está mais para cima na hierarquia espiritual, tá? Então, mais para cima na hierarquia espiritual, a gente é só energia. E a gente ama todo mundo. Naquele nível, a gente ama todo mundo, indistintamente. Só que é um amor fraterno, né? Um amor de relações humanas. Não é um amor homem e mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher. Mas assim, não é um amor carnal, físico, que depende de uma... Sabe? Não é esse amor de relacionamento amoroso. E aí a resposta continua. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Olha só o que ele está dizendo. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Vamos pegar um exemplo bom aqui de perfeição? Ou mais perto do que a gente já viu sobre isso? Jesus, que amou a todas as pessoas num grau que a gente aparentemente nunca viu outro acontecer. Talvez tenha, a gente só talvez não tenha visto, mas temos outros expoentes de um amor muito grande aí, né? Então, assim, a ideia é pensar assim, já que aqui no Ocidente a gente tem uma tendência ao cristianismo. Cristo veio e supostamente na filosofia, na cultura católica cristã, morreu, se deixou matar para redimir os pecados de todos os homens, né, de todas as pessoas. E isso seria um ato de amor pleno, absurdo. É esse tipo de amor que a resposta aqui do pessoal tá encaminhando. Então, assim, só tem a única coisa que existe é a união de todos os espíritos, é uma fraternidade assim intensa, grande, plena. E quanto mais perfeito for, mais plenitude tem nessa relação. Então, enquanto a gente está aqui embaixo, né? Enquanto a gente está nesse plano terrestre, nessa terceira dimensão com carne e osso e tudo mais, barba, cabelo, bigode, o melhor que a gente tem para fazer é o que a gente está fazendo mesmo, né? E aí, à medida que a gente for progredindo e aprendendo como fazer diferente, fazer melhor, a gente fará melhor ainda. Basicamente é isso. Quanto mais perfeitos, seguindo a resposta dos espíritos, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. É meio que aquele lance de Jesus, do quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não, a gente está todo mundo no mesmo barco e de evolução espiritual, né? E aí segue a resposta, ó. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. E aí Kardec segue. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, que tal que é essa de cara metade, a metade da laranja, né? Que metade que é essa aí? Minha cara metade, minha alma gêmea, meu amor, meu sei lá.
Resposta. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Ou seja, fica só metade cada um. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Tradução livre. Se você encontrou a sua alma gêmea, seja lá o que for ou quem for e etc., a gente vai ficar junto para sempre? Ou em algum momento a gente pode se separar e se unir com outros espíritos? Olha a resposta. Todos os espíritos são reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Lembra lá dos graus de perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não mais simpatiza com os dantes, com os que lhe ficaram abaixo. Aqui, gente, você já teve essa sensação? Pensa aí, tenta buscar na memória. Você aprende uma coisa nova. Aprendeu hoje, aquela palavra, vai, sei lá, inconstitucionalissimamente. E aí você começa a usar essa palavra várias vezes no dia, na semana, tal. Já teve essa sensação? Outra perspectiva. Você descobriu uma coisa que outras pessoas não costumam saber. Pensa em alguma coisa. Eu sei fazer brigadeiro. E aí você olha para uma pessoa que não sabe fazer brigadeiro e fala: como assim você não sabe fazer brigadeiro? Super fácil. É só fazer isso, 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 isso. O que esse comportamento denota, né? Conectando com o que a gente está falando aqui hoje. Eu me elevei, muito entre aspas, um pouquinho, porque antes eu não sabia fazer brigadeiro e agora eu sei. E agora eu já não tô mais afinizado, né, na mesma sintonia com aquelas pessoas que não sabem fazer brigadeiro. Entrei para o seleto grupo dos que fazem brigadeiro. Basicamente é isso. O que a gente aprende no Espiritismo em outros lugares, depois, né, que a gente vai ver aqui, é que todo mundo é um só. Então, não seja arrogante, prepotente com quem ainda não aprendeu a fazer brigadeiro. Em algum momento as pessoas vão aprender a fazer o brigadeiro. Até ontem você também não sabia fazer brigadeiro. E aí, pensa que se você olhar direitinho, tem gente que além de brigadeiro faz beijinho também. Evolução, gente, é sempre um olhar de perspectiva. Você vai olhar para um lado e vai ver pessoas que sabem menos coisas que você. E você vai olhar para outro lado e vai falar: nossa, perto daquela pessoa eu não sei absolutamente nada. Percebe que o relativismo aí, que o que importa é o ponto de referência? Essa é a questão, tá? Kardec segue, ele fala assim: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Alma gêmea aí de novo, hein? Ou a simpatia entre eles entre eles existente, é resultado de identidade perfeita. Quer dizer, você gosta de que música? De A. Ah, eu também adoro A. E o que você gosta de comer? Eu gosto de lasanha. Ah, eu também amo lasanha. A gente é perfeito, a gente é gêmeos, olha. Vamos ver a resposta dos espíritos. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Você gosta de jogar bola? Eu também, a gente é iguais, a gente é gêmeos. Ah, você gosta de, sei lá,
né? Você gosta de azul? Ah, eu também adoro azul. A gente é pendor, a gente pende pro mesmo lado, né? E a gente tem os mesmos instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, cuidado aí nos relacionamentos, né, para não confundir a simpatia entre as pessoas com uma relação de codependência, com uma relação de anulação, né? Quando uma das partes anula a outra, então é aquela coisa, só vai no evento se eu for também. Só vai assistir uma coisa se eu quiser assistir também. Só vai subir se eu subir também. Só vai descer se eu descer também, sabe? Quando as personalidades se anulam e se perde a individualidade, pois é, tem que tomar cuidado porque daí pode surgir algumas coisas que não são agradáveis, né? Especialmente porque olha essa outra pergunta aqui do Kardec, ó. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Então, olha só. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita consiste na analogia do pensamento e do sentimento, ou também da uniformidade dos conhecimentos. E a resposta é taxativa. Na igualdade dos graus de elevação. Então, basicamente, é o que temos aqui com esses pequenos trechos, né? Embora as almas gêmeas, conforme o romance, né, a literatura romântica e tudo mais descreva, não exista, para a perspectiva do espiritismo, a gente com certeza ao longo das nossas trajetórias de vida, com certeza a gente vai encontrar pessoas que a gente sente muita simpatia e percebe uma conexão mais forte. E essa conexão mais forte, ela vem da igualdade de evolução, de grau de evolução. Estamos no mesmo pé nessa caminhada, né? Estamos sintonizados na mesma estação, digamos assim, né? E por isso que a gente se sente tão bem com essa outra parte, a ponto de achar que ela nos completa e é a nossa alma gêmea. De fato, é alguém que tem afinidade, enfim, mas desmistifica-se assim a ideia de que existe duas metades que foram separadas e devem vagar para toda a eternidade para se encontrar. E quando essas partes se encontrarem, elas sentirão novamente a emoção de ser uma só. Desculpa, gente, essa na perspectiva do espiritismo, essa visão não não condiz com os ensinamentos que são trazidos, tá bom? Não quer dizer que nós não iremos encontrar pessoas muito agradáveis ao longo das nossas vidas, né? E às vezes esse sentimento vem por uma amizade, né? Nem sempre é um amor romântico, né? Às vezes é uma amizade, você fala, nossa, esse meu amigo, essa minha amiga é como se fosse meu irmão, né? Que é quando a gente sente um amor fraterno e enfim, aquela pessoa tem uma importância muito grande na nossa vida, mas não é um amor romântico, né? Acho que é isso, então. Espero que tenham gostado deste dia, desse nosso encontro. E
que em algum momento cada um de nós encontre aí, não a nossa alma gêmea, mas outras almas simpáticas, né, que compartilhem a jornada conosco e que nós tenhamos a confiança para compartilhar a nossa caminhada com eles também, né? Andar tem uma famosa frase, eu não sei se é tão famosa assim, mas que fala que se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vá em grupo ou vá acompanhado, né? Então, quando a gente tem alguém correndo junto com a gente vai mais longe. Quando a gente tem alguém dividindo uma carga com a gente se sente mais leve, né? Quando a gente pode compartilhar o que sente, o que pensa, sem julgamento, pelo amor de Deus, num espaço de segurança psicológica, né? De confiança, é muito gostoso e alivia assim muita coisa que aperta o coração, né? Então, uma boa semana, um bom mês, um bom dia dos namorados, enfim, festas juninas em geral. E até o nosso próximo encontro. Que as energias positivas do universo estejam com todos nós e que isso nos ajude a termos bons pensamentos e nos ajude a caminhar no caminho do autoconhecimento. E que assim a gente consiga progredir no nosso dia a dia. Até mais, até qualquer hora. Tchau, tchau.